Amém, louvado seja o Senhor. Curva a sua cabeça por um instante antes de você se sentar. Querido Deus, em nome de Jesus, clamamos que o Teu Espírito fale conosco. Senhor, como já tens ministrado, Senhor, nesse período onde podemos, Senhor, perceber o céu descer. Pai, vem, Senhor, falar ao nosso coração, encandecê-lo com a Tua verdade. Dá-nos compreensão, Senhor, daquilo que Tu tens para nós, mais do que simplesmente informação. Dá-nos revelação para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode te assentar. Estamos dando continuação a esta série tão especial, Uma Vida que Vale a Pena. Podermos falar das coisas de Deus e podermos viver as coisas de Deus, são as coisas que de fato se tornam significativas. Tanta gente vivendo, mas talvez a palavra certa seria talvez sobrevivendo, sem dar um sentido claro e um propósito específico para a sua caminhada. Nesta noite nós queremos dar continuação a esta série e queremos falar de um assunto muito conhecido, mas com um título bem diferente. Eu quero falar contigo sobre Ubuntu. Diga para o teu vizinho aí, Ubuntu. É uma coisa meio difícil para a nossa língua, né? Isso vem lá das Áfricas, mas é algo muito interessante. Sabe que, certa ocasião, um antropólogo estava fazendo um estudo sobre algumas tribos lá na África, e terminando seus estudos, ele viu um grupo de crianças, e esse grupo de crianças, ele propôs um desafio. Ele falou assim, olha, eu vou colocar um cesto de doce debaixo de uma árvore, e vocês vão se colocar aqui numa linha de partida, e quando eu disser já, vocês vão correr, e o primeiro que chegar lá, vai ter direito a ficar com essa cesta. E a criançada ficou feliz da vida e disse, não, topamos. E aí, quando ele colocou todo mundo na linha, ele disse já. Aquelas crianças todas deram as mãos e saíram correndo juntas. Cruzaram a linha de chegada juntas, pegaram a cesta de doces juntos e comeram os doces juntos. E aí, aquele antropólogo disse, o que é isso? E aí uma criança olhou para ele e disse assim, Ubuntu, tio. A ideia, não tem por que uma pessoa poder usufruir de tudo, ficar feliz, e as demais ficarem tristes. Então, nós corremos e todos nós nos alegramos. Ubuntu para ti também nessa noite, amém? A expressão, quando nós olhamos para o Ubuntu, fala de pertencimento, de fazer parte da coletividade, de cuidar e ser cuidado por esta coletividade, de amar e ser amado. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, ninguém pode dizer não preciso de outra pessoa. A ideia do Ubuntu caminha onde cada um de nós faz parte e é parte de uma coisa maior do que si mesmo. O Ubuntu nos traz um conceito de pertencemos e que somos parte uns dos outros. Quando nós olhamos para o Ocidente, o lugar em que nós vivemos, nós vemos um conceito, nós vemos uma filosofia imperando que diz mais ou menos o seguinte, que você não deve ficar dependendo dos outros, que você não deve ficar pedindo favor para os outros. É algo que fomenta em nós a independência, mas também, por um lado, fomenta o egoísmo. Veja, presta atenção se não tenho razão. Você fica à vontade em pedir uma ajudinha para alguém? Você não tem problema de pedir, olha, você pode me fazer um favor, ou você pode me ajudar aqui? Ou via de regra nós aprendemos assim, olha, você tem os seus problemas, corra atrás e resolva. Você tem coisas para fazer? Vá e faça. E cada um, como diz o ditado para nós, cada um por si e Deus por todos. Esse é o conceito aqui do Ocidente, mas não é o conceito do Oriente, dentro de Ubuntu, e não é o conceito da Bíblia. Então é importante nós quebrarmos alguns paradigmas nessa noite. E eu quero pegar com você já um texto da Bíblia muito especial, Marcos capítulo 12, no momento em que um religioso chega para Jesus e começa a escutar algumas respostas, e aí ele chega para Jesus e diz, mestre, mostra-me qual é o maior mandamento. No meio de todas as coisas, qual é a coisa mais significativa? E aí Jesus responde a partir do versículo 29 em diante. A pergunta, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus,
o mais importante, diga o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as forças. E aí ele continua, o segundo, diga segundo, é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maiores do que estes. Primeiro mandamento, então, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos repetir: primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, aleluia, eu acho isso fabuloso. Só que você sabe, isso é muito legal, você amar o outro como a você. Eu até vou dizer que isso, de certo modo, não é que é fácil, mas é possível, nós talvez com um pouquinho de esforço. Mas aí, Jesus na sua caminhada, ele dá um outro mandamento para nós, ou melhora a dose para nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 e 13, diz assim: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não é mais como você ama você mesmo. Agora é para você amar os outros do jeito que Jesus amou. E aí ele continua dizendo o texto: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aqui nós vemos uma quebra de conceitos, onde Jesus está nos instruindo, nos orientando para a gente caminhar um evangelho ou uma forma de vida que vale a pena. E isto é, não olhar apenas para nós. Nós todos somos desafiados, gente, a viver uma vida de comunhão com o Altíssimo. Mas note que o desafio não é viver apenas uma comunhão com o alto, mas sim estender a nossa vida em função das outras pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que ter uma ligação com Deus, mas nós precisamos desta ligação com as pessoas. Constantemente nós dependemos de Deus, mas nós dependemos da pessoa. Nós temos uma relação vertical, mas nós temos uma relação horizontal. Deus não nos chamou para a gente fazer de conta que somos uma ilha, ou que não tem ninguém à nossa volta. O desafio é: ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus com todas as tuas forças. Mas não esqueça que existem pessoas à sua volta que precisam da sua atenção, do seu cuidado e do seu amor. Você não pode viver a sua fé sem pensar em conviver com outras pessoas. E esse é o conceito de Ubuntu, perceber que nós estamos para além de nós mesmos, existe uma coisa maior, existe um conceito de coletividade, um senso onde nós podemos experimentar algumas coisas diferentes. Veja, quando nós caminhamos nesse conceito de pessoas, todos nós temos pessoas na nossa vida, todos nós. E via de regra, nós temos algumas pessoas que são maravilhosas, não é verdade? Tem algumas pessoas que elas dispensam comentário, elas são parece um presente do céu, é bom demais. Mas também é fato que todos nós temos na nossa roda pessoas que são tribulosas. Você tem isso aí? Talvez até você seja o tribuloso da roda. Todos nós temos pessoas tribulosas e às vezes na relação, na lida com essas pessoas tribulosas, nós acabamos nos ferindo. E muitas vezes chegamos a algumas conclusões que são complicadas. Quer ver uma conclusão? Não quero mais nem saber de andar com essa pessoa, deixa essa pessoa lá longe, não quero me misturar, não quero me aproximar, porque toda vez que eu me aproximo, eu me machuco, alguma coisa ruim sai. Então, nós nos distanciamos das pessoas que são tribulosas. E de fato, gente, pessoas, elas são pessoas em todos os lugares, e se a gente fosse pegar o tamanho dos nossos problemas, e a gente fosse fatiá-los, uma boa parte, uma boa proporção dos nossos problemas está diretamente relacionado com pessoas. Pare e pense. Hoje eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema de dinheiro, hoje eu estou com um problema... e daqui a pouco você vai começar, é um problema com meu marido, com a minha filha, é com o meu cachorro, é com um problema... Você vai começar a ver, vai cair tudo em relacionamento. E aí escute, gente, pessoas não abandonam cidades, abandonam pessoas. Pessoas não abandonam empresas, abandonam pessoas. Pessoas não abandonam igreja, elas abandonam pessoas. O que dá crise
não é, muitas vezes dentro de uma empresa, se a empresa paga bem ou não paga bem. A crise eu tenho encrenca com o chefe, eu tenho encrenca com o subordinado, eu tenho encrenca com o colega. Então eu não quero mais ficar aqui e eu vou abandonar. Eu não estou abandonando a empresa, eu estou abandonando pessoas. Muitas vezes dentro da igreja, as pessoas não abandonam a igreja por problema de doutrina, elas não abandonam a igreja por causa de uma liturgia, abandonam a igreja por causa de pessoas. Pessoas de fato são um desafio. Diga, eu acredito. Pessoas são um desafio, mas deixa eu te contar também uma outra verdade que faz parte dessa moeda. As melhores coisas da sua vida, via de regra, estão atreladas a outras pessoas. Gente, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho. Ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. Então, as outras pessoas fazem parte dos momentos mais significativos da nossa história. Apesar de terem as problemáticas, tem as que são abençoadas. E essas abençoadas, elas fazem valer a pena. E uma vida que vale a pena é uma vida onde nós não estamos vivendo apenas para nós, mas estamos culminando esta graça com as pessoas que estão junto de cada um de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, gente, Jesus, ele dá um conceito para nós, quando ele faz a oração que todos nós conhecemos, lá de Mateus capítulo 6, ele dá um conceito para nós, que às vezes passa batido, é um conceito para nos mostrar que você não é o único, apesar de ser especial e ser amado por Deus, você não é a última bolachinha do pacote. O mundo e Deus não estão em função de você. Todos os momentos você vai ver Deus trazendo esse conceito de Ubuntu. E aí você escuta Jesus falando, Pai que é nosso, o pão que é nosso, livra-nos do mal, perdoa as nossas dívidas, venha o teu reino a nós. Esse conceito de nós está presente na relação de Jesus aqui, nos ensinando uma oração. Não há possibilidade de querermos viver uma vida isolados, isso não é um bom caminho, isso vai nos levar para alguns buracos com toda certeza. Sabe, nessa situação de ficarmos ligados uns aos outros, eu vejo 3 instâncias para a gente poder amadurecer e poder crescer nesse conceito de amar ao próximo como a nós mesmos, e numa segunda instância, amar ao próximo como Jesus nos amou. A primeira instância é no conceito familiar. Se temos que amar o próximo, vamos amar o próximo que é mais próximo, que é quem está junto conosco. Às vezes a gente tem que engolir tanto caroço de tanta gente lá fora, né? Tem que dar, o cliente sempre tem razão, então você engole o cliente. Tem o chefe, é aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. Então eu engulo o chefe. Aí vem alguém com uma autoridade, a gente engole aquilo também. A gente engole de todo mundo porque nós somos ensinados a ser bem educados. E aí chega dentro de casa e há uma explosão por tudo aquilo que engoliu. Devia ser o contrário. A sua casa teria que conhecer a sua melhor versão. Sabe aquela situação de você não viver em função do que já engoli de todo mundo? Agora engoli dos meus, isso é fichinha, isso é coisa boa, isso é coisa pequena, para a gente poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Note, quando nós falamos de família, nós temos um conceito muito claro de amor natural. É natural um pai amar um filho, uma mãe amar um filho amar um pai, amar a mãe. É natural ou não é natural, gente? É natural a gente amar os irmãos. É natural a gente amar as pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso convívio. Nós crescemos, passamos a vida junto dessas pessoas. Só que veja, o amor natural, ele é algo fabuloso. Mas chega um momento em que de repente algumas coisas que nós esperamos não acontecem. Então ao invés de você receber o amor, ao invés de você receber uma aceitação, ao invés de você receber compreensão, ao invés de você receber uma disposição e celebração de que você está presente, de repente na própria família começam a haver cobranças, começam a haver exigências,
começam a haver algumas posturas rudes, começam a haver algumas palavras que machucam. E quando estas coisas começam a acontecer, o amor natural passa a ser sitiado, passa a ser cercado por outros pensamentos e sentimentos. E ao invés de você agora amar, porque você não recebeu estas coisas, você começa a ter dentro de ti um sentimento de amargura, de rejeição, um sentimento de inveja, de ciúmes, de vingança, de aborrecimento. Porque o amor natural, ele é lindo, ele foi colocado por Deus, mas muitas vezes ele depende de como as pessoas nos tratam. A Bíblia diz assim, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo que além do amor natural, existe um mandamento divino. E quando nós perdemos a possibilidade de que no amor natural consigamos levar, nós temos que nos dispor a obedecer a Deus nos seus mandamentos. E obedecer a Deus é preparar a forma, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, para que então, obedecendo a Deus, possamos usufruir do derramar dele no nosso coração. Essa disposição de Deus, porque eu quero obedecer a Deus, agradar a Deus, eu quero amar o meu próximo, poder viver essa realidade aqui dentro da minha casa. Então o que acontece? Eu começo a andar uma segunda milha, eu começo a ter disposição em perdoar e aceitar o perdão, eu começo a caminhar de uma disposição de que, poxa, vamos tentar novamente. E essa expressão, gente, é a expressão que muitas vezes nos tira do atoleiro e nos leva para a gente experimentar uma coisa melhor dentro de casa. Acredite, sabe, no meio de todas as coisas, não é o que você tem, nem o quanto você tem que importa. O que importa é quem você tem. Sabe, estava passando essa semana num lugar, encontramos uma pessoa e aí convidamos ela para a igreja, disse, não sei e tal, talvez. E aí, não, vai lá, convida seus irmãos e tal. Eu falei, não, eu e minha irmã estamos brigadas. Eu falei, olha, então que ótima oportunidade de você vir à igreja, receber um toque do Senhor, amolecer a dureza do coração sua, bela, para acertar isso. Não tem por que ficar longe, não tem por que ficar as coisas separadas. Se o amor natural, ele sofreu alguns baques, você tem um mandamento divino, você é um cristão, você é uma pessoa que ama a Deus, você vai viver o Ubuntu, que diz o seguinte, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu vou em direção ao meu irmão, e eu vou estender cuidado, vou estender perdão, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, e a gente vai poder voltar a caminhar junto. Não tem por que ficar longe. Sabe por quê? Porque na hora, meu querido, que a morte chega, e ela chega para todo mundo, as pessoas não estão interessadas em perguntar, traga-me os extratos da conta bancária, não é, traga-me as joias que eu quero vê-las, não é, conta para mim quantos bois eu tenho no pasto, me mostra a coleção de carros que eu tenho. Eu nunca vi isso acontecendo. Na hora da morte tem uma coisa que passa a ter importância, são as pessoas, são quem está junto conosco. Então, não temos que esperar lá. Uma vida que vale a pena é que usufrui intensamente os seus como família, e não tem mais aquele conceito egoísta de viver para si mesmo, mas tem essa disposição de vamos tomar as mãos juntos e vamos juntos para poder chegar a um lugar. Eu abro mão de ficar com toda a cesta de doces para dividir com você. Vamos juntos e vamos experimentar isso que Deus tem para nós. Ubuntu para você, meu irmão. Amém? Esse conceito, primeiramente, na nossa casa. Agora, existe uma segunda instância, onde nós podemos expressar este amor que Deus tem aqui trabalhado para nós. É na igreja. Bem como família, igreja, gente, é uma invenção divina. Deus criou lá atrás Adão e a Eva, e também Jesus, quando veio, estabeleceu a sua igreja, pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, que formam o seu corpo, segundo a Bíblia, pessoas de todos os lugares, mas que estão debaixo da mesma verdade que é Jesus. Essas pessoas formam a igreja, e isto é muito, muito, muito legal. Muitos cristãos têm sucumbido ao conceito de não querer viver com os outros, porque é mais fácil, às vezes, viver sozinho. Então dizem assim, olha, eu vou viver minha fé em casa,
Eu tenho minha Bíblia em casa, eu leio a Bíblia, eu oro em casa, eu assisto mensagens pela internet, então eu vou viver a minha fé lá, porque lá eu não tenho problema. Deixa eu te dizer, essas pessoas não podem estar mais equivocadas do que esse seu conceito. Por quê? Porque esse caminho, gente, é um caminho que não é verdadeiro. Não há possibilidade de vivermos nossa fé se nós não estivermos dispostos a conviver com pessoas. Se você está numa ilha, amém, busca a Deus. Se você não está na ilha, então você está aqui, você tem pessoas à sua volta. Você tem que se dispor a poder viver com elas. Sabe, o segundo mandamento, gente, que é amar ao próximo como a ti mesmo, não nos dá liberdade para cada um de nós querer viver os seus próprios desejos, suas próprias intenções. Não há liberdade, não há possibilidade disso. Eu quero fazer, tudo bem, você pode fazer, mas não é isso que a Bíblia diz. Então, nós temos que caminhar nesse desafio para alguma coisa a mais. Existem pessoas difíceis, gente, em todos os lugares. Mas escute, por mais imatura que possam ser as pessoas de uma igreja ou outra igreja, estar na igreja é o melhor lugar para você estar. E quando as pessoas difíceis começarem a bater na tua porta, começarem a chegar na tua área de convivência, a Bíblia não diz para você dar um show para lá. A Bíblia diz para você fazer o quê? Amar. Então esteja atento para discernir, porque muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida para te abençoar, para te transformar, para fazer você se tornar diferente. Aprendemos na nossa caminhada, logo no início da nossa conversão, todos nós estávamos num processo de santificação. Então Jesus tinha feito uma obra maravilhosa, mas tinha coisa que a gente tem que mudar, não é assim? Você tem coisas que você precisa de deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus, e isso é uma atitude. E eu lembro que uma das orações comuns do nosso grupo era assim: Senhor, dá-nos paciência. E aí quando faz essa oração nós descobrimos que vinha alguém para atazanar, vinha outro para dar problema, vinha outro para dificultar, vinha outro para falar, e fazia um escambau de bico. E aí a gente disse: Senhor, por que isso? E aí Deus dizia assim: você não me pediu paciência? Então vamos exercitar isso aí, né? Vamos caminhar. Sabe, tem pessoas que são muito sensíveis. Falou de mim. Porque falou de mim, então. Jesus, se falou de você, que mal tem. Não desista, não se entregue, pelo amor de Deus. Tenha tessitura, tenha resiliência, tenha capacidade de você poder suportar estas coisas, sem colocar tudo para perder, sem jogar tudo para o alto. Então a disposição de nós reconhecermos que existem pessoas difíceis, sim, e muitas vezes essas pessoas difíceis são bênção de Deus para nos abençoar. Sabe que a Bíblia diz assim, que Deus endureceu o coração de Faraó, e aí em todo aquele contexto ele começa a dizer assim: assim como endureci o coração de alguns, para ver quais de vocês são aprovados. Ou seja, Deus usa as pessoas à nossa volta para nos testar, para nos aprovar no meio da corrida. Então, igreja, gente, é um lugar onde a gente vai caminhar nesse conceito de amar o próximo, mesmo que são os próximos que às vezes a gente não escolheu. Gosto de uma expressão que diz assim: quem determina quem é meu irmão? Pense, você pode determinar quem é seu irmão ou não? Eu tenho 3 irmãs, ok? A Jane, a Janete e a Mariane. Eu posso chegar e dizer assim: não, a Mariane não é minha irmã? Posso ou não posso? Não posso, porque não sou eu quem determina quem é meu irmão. É o Pai quem determina quem é meu irmão. É fruto do amor do meu pai e da minha mãe? Nasceu, quer eu goste ou não goste, são minhas irmãs, porque não sou eu quem determina quem são meus irmãos, é o Pai. Não sou eu quem determino quem são as pessoas que caminham comigo, é o Pai. Amém? Então, Ubuntu é essa disposição de nós irmos em direção. Não é aquilo que é importante apenas para você, é algo maior. Olhe para as pessoas não como uma multidão, como gente que não tem história, que não tem rosto. Se importe o suficiente para chegar para alguém e perguntar: escuta, qual foi a sua experiência com Deus? Como é que você teve um encontro com Jesus? O que aconteceu? Que milagre Deus fez na sua história? Vá conhecendo a história das pessoas, vá amando as pessoas o suficiente para você poder anunciar
pregar o nome de Jesus, proclamar as boas novas de salvação para quem não conhece, poder ensinar a Bíblia, gente, poder integrar as pessoas, poder cuidar das pessoas, é mais do que uma obrigação, é um senso de responsabilidade, entendendo que todo mundo faz parte. Eu não sou uma ilha, eu estou inserido, e todos nós fazemos parte uns dos outros. Isso é igreja, e este é o evangelho do segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Então usufruir isso na igreja. Na igreja, gente, não viva por rotina. Não esteja no culto ou em qualquer atividade por mera rotina ou religiosidade. Estar na igreja, ser igreja, tem que ser uma expressão do nosso amor para com Deus e uma expressão do nosso amor para com as pessoas. Isso é importante, não é tradição, não é ritual, não é religiosidade, é amor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Segundo mandamento? Amar as pessoas, amar o próximo. Então, a nossa expressão de fé tem que ser amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós vamos nos dispor, ao invés de sair correndo para chegar no doce, estende a mão, pega alguém, leva contigo. Não te preocupa apenas em você experimentar o melhor, leva outros com você, porque tem doce para todo mundo abaixo daquela cruz, gente. Há uma graça de Deus, e nós podemos, como corpo de Cristo, experimentar coisas maiores do que nós estamos experimentando simplesmente como indivíduos. Se eu te contar, eu sou extremamente abençoado. Deus tem sido bom comigo a minha vida inteira. Muita coisa ruim aconteceu, nem lembro mais, porque as coisas boas são muito maiores. Deus é bom comigo, mas eu não estou preocupado apenas comigo, eu faço parte. Eu estou inserido num corpo chamado igreja. Eu podia viver a minha vida, mas isso não tem graça, porque isso não é cumprir o mandamento de Deus. Então eu estendo o meu amor, o meu carinho a todos vocês e a todos os outros que estão lá longe. Sabe por quê? Porque Ubuntu para cada um de nós. Deus nos mandou amar e entender que fazemos parte. Amém? E uma terceira instância, para a gente poder encerrar: você precisa expressar esse amor a nível familiar, você precisa expressar esse amor a nível de igreja, mas você precisa expressar esse amor também a nível de mundo, a nível das pessoas que não partilham da mesma fé que você, aquelas pessoas que estão à sua volta. Gente, tem algumas coisas que são cruciais. Se vocês foram ler notícias hoje, vocês viram lá a situação de Ruanda, estava comemorando um marco de 25 anos de genocídio. Então agora serão 100 dias de luto que vão estar acontecendo de modo cerimonial lá naquela nação. Nós já conversamos aqui das atrocidades que podem acontecer quando os bons se calam. Nós já conversamos aqui a situação de que basta os bons se calarem para o mal florescer. A Bíblia nos diz no livro de Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então há um desafio de Deus dizendo para nós: olha, você que tem experimentado as boas dádivas e a graça de Cristo na sua vida, tem experimentado ser amado, tem experimentado ser cuidado por Deus, agora estende o teu carinho, estende o teu amor ao próximo que está lá longe. Sabe, eu gosto de uma expressão, de uma parábola de Mateus capítulo 25, onde ele conta que um rei chegou e tal, e alguns ele separou para um lado, outros ele trouxe para perto, disse: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e tu foi me visitar, eu estava doente e você foi me ajudar. E aí aquelas pessoas dizem: mas mestre, onde é que nós fizemos isso? Quando é que tu estavas preso e nós fomos te visitar? Quando é que você estava nu e nós te vestimos? Do que é que tu estás falando? E aí a parábola, ela conclui no ápice dizendo assim: toda vez que você faz isso a um dos meus pequeninos, a mim está fazendo. Sabe, gente, nós temos que amar as pessoas porque elas são gente. Olhe para as pessoas e mire nelas a sua fé. Exerça a sua fé sobre gente. Viva a vida de Cristo sobre os outros. Aquilo que Deus deu para você, viva e conviva com os demais, sendo resposta de Deus nestas situações.
Sabe, esteja atento, olha o que eu vou te explicar aqui. Esteja atento àquilo que o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, quer lhe ensinar, não só para esta semana, mas quer lhe ensinar num conceito de vida. Esteja atento que o Espírito Santo vai colocar para que você possa ser resposta de Deus. Tem algumas coisas que Deus coloca na nossa vida, gente, que são para nós resolvermos. Olha aqui o que diz a Bíblia. Certa ocasião, uma mulher com um vaso de alabastro bem caro, era o dote dela, era uma coisa de fato cara. Chegou numa reunião de Jesus, quebrou o vaso daquele perfume e molhou os pés de Jesus, enxugava aí com os seus cabelos. E Judas, que era o cara que cuidava lá da tesouraria, olhou para aquilo, diz a Bíblia que o seu coração se inflamou, e disse, por que ela foi fazer um negócio desses? Se ela tivesse nos dado o vaso, nós teríamos vendido, pego aquele dinheiro, e nós teríamos dado aos pobres. Não é muito melhor a aplicação? E aí Jesus se levanta e diz assim, olha, os pobres vocês sempre vão ter na vida de vocês. Sempre vai ter gente necessitada à volta de vocês. Sempre. Olha para o lado e você vai enxergar, sempre. Mas Jesus diz assim, agora esta aqui, ela está fazendo alguma coisa para me preparar para a minha crucificação, então ela vai ser lembrada para sempre. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que nós não podemos resolver o problema de todo mundo. Você não pode resolver o problema de todo mundo, mas você não pode estar insensível àquilo que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração, para que você resolva. Se nós juntássemos tudo o que temos aqui e vendêssemos, e fôssemos resolver o problema da pobreza aqui em Araranguá, talvez não seria suficiente. Mas Deus colocou pessoas no nosso coração, para que a gente possa dar uma ajuda. Seja uma ajuda com comida, seja uma ajuda pagar uma água e luz, seja uma ajuda pagar uma escola, seja uma ajuda não dar dinheiro nenhum, porque isso só vai atrapalhar. Mas nós temos que estar sensíveis ao Espírito para viver o Ubuntu, para viver esse amor ao próximo, compreendendo quem está à nossa volta, para estendermos o amor e o cuidado de Deus. Seja gentil, seja cordial, seja misericordioso, tenha palavras brandas, não deixe as coisas que acontecem à sua volta fazerem você explodir. Eu digo que tem 2 lugares que a gente conhece bem um cristão, num campo de futebol e no trânsito. Esses dias eu estava descendo a avenida e ali na frente do fórum, parou tudo. Eu estava indo sentido ao Rio, parou tudo, movimentaço. E de repente uma caminhonete deu um ré, saindo ali da farmácia, né? Deu um rézinho num espacinho pequenininho que tinha ali, colocou na frente de um carro. E tudo parado. E aquele cara que viu a caminhonete dando ré, abriu a buzina, botou o braço para fora, né? E xinga e faz. E aí o cara da caminhonete deixou a caminhonete atravessada, desceu do carro e foi lá para a janela do cara para conversar. E eu era o segundo carro ali atrás. Eu falei, ai Jesus, tomara que ele não esteja armado, né? Não sobre tiro para mim no meio dessa situação. E os dois foram lá e bateram boca e fizeram, e aconteceram, aquele auê todo, a centro da cidade, o pessoal vendo. Aí o cara voltou para a caminhonete, endireitou a caminhonete da manobra e ficou ali, porque estava tudo parado. Aí eu te pergunto, que isso? Mas é que veio um fogo, que veio... Meu irmão, seja cristão. Se vem um fogo, lembra que tem um inferno, também tem fogo. Então você tem que tratar bem com isso. Em nome de Jesus. Não deixa isso te pegar. É o lugar para você manifestar amor, palavras brandas, dá preferência. Aquilo que te incomoda, escute. Aquilo que te incomoda, possivelmente é uma pista de Deus para te mostrar o que você precisa fazer. Se de repente chega alguma situação, chega ao teu ouvido, olha lá, aquele lugar tem uma família que está precisando assim, assim, assim. E você fica indignado com uma situação de alguém passando necessidade e ninguém fazendo nada. Presta atenção que possivelmente Deus está colocando esse peso de responsabilidade sobre os teus ombros. Então, ame a ponto de poder contribuir, ajudar. Tem horas que você vai fazer pessoalmente, tem horas que você vai, escuta, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? E a gente se ajuda, e a gente vai ajudar. Sabe por quê? Porque nós não estamos querendo ter glória, nós não estamos querendo fazer com que o nosso nome seja reconhecido. Nós só estamos querendo cumprir a verdade de Deus, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Ubuntu, também no mundo.
Amém? Sabe que quando a Bíblia foi traduzida em alguns dialetos africanos, a palavra que foi utilizada para amor gratuito de Deus, a palavra que foi utilizada para colocar na Bíblia foi Ubuntu. Então eu quero te dizer, esse conceito de uma vida que vale a pena é saber que você faz parte de uma coisa maior. Fazer um senso de pertencer, um senso de que eu posso fazer alguma coisa para quem está à minha volta. E quando eu faço, eu quebro com o egoísmo e eu vivo o reino de Deus, de modo que a gente possa experimentar o melhor. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Uma vida que vale a pena não é uma vida que você vive para você. Uma vida que vale a pena não é aquela vida que você olha e diz assim, eu já trabalhei, eu já consegui muito dinheiro, eu já comprei muitos brinquedos caros e agora está ótimo. A Bíblia diz, olha, é melhor serem dois do que um. Sozinho as coisas não tem graça. Pastor, mas eu gosto de ser solitário. Eu acho que é o lugar para a gente poder se recarregar em alguns momentos. Mas nós precisamos de pessoas. Jesus disse, o pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é para nós. Sabe, lá no céu, Jesus nos chamou para poder viver com Ele na glória, mas nós não vamos estar sozinhos lá. Nós vamos estar cheio de gente junto. Amém? E esta é a realidade, esta é a ideia de Deus aqui já, da gente poder viver absolutamente a graça de Deus que Ele preparou para a gente viver. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos. Você recebeu aqui um conceito, uma palavra diferente, que te promove, o que te desafia a viver uma vida que vale a pena. E talvez no meio dessa situação, algumas coisas possam ser resolvidas. Talvez hoje você esteja aqui e você descobriu que teu coração em algum momento se carregou, que o teu amor natural, ele foi engolido por causa de ações das pessoas que eram alvo do teu amor. De repente, em algum momento, agora você para poder refletir, e você sabe dos relacionamentos que você tem vivido dentro da sua casa. Diferenças, gente, reais entre marido e mulher. Diferenças entre pais e filhos. Crise entre irmãos. Sabe, às vezes a gente é ingrato. Às vezes a gente fica naquela coisa, me dê. Mas a Bíblia não está falando só de dar, a Bíblia não é só de receber, a Bíblia também está falando de darmos. Talvez você esteja agora próximo de alguém que é seu familiar. Eu quero desafiar você a falar com ele um pouquinho. Você precisa ter ajustes agora, dizer, olha, me perdoa. Olha, eu não quero ficar encrencado contigo. Talvez vocês não vão poder fazer uma DR aqui, né? Discutir toda a relação, para poder acertar os pontos. Mas eu quero dizer assim, você está debaixo de uma unção divina. Então o Espírito de Deus está aqui, Ele quebranta o coração. Agora é a hora de vocês poderem alinhar, pelo menos o desejo do coração de vocês de estarem bem. Então diga para essa pessoa que é tua família, diga para ela, olha, me perdoa, acerta essas situações que possam estar acontecendo. Sabe, de repente é uma situação de você estar tudo resolvido, de você poder estar com essa pessoa e dizer assim, olha, deixa eu te agradecer. E fala para ela aquilo que você reconhece. Conta para ela aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem percebido. Fala do valor dela. Sabe, nós vamos colocar uma canção aqui bem suave. Eu queria que você pudesse ter esse momento, não deixe isso passar. Se o teu familiar não está aqui perto, sai do teu lugar, vai procurar ele aqui no meio. Se ele não está, ok, fica no teu momento com Deus, ou de repente um momento com outra pessoa que estiver sozinha aí, um amigo teu. Mas a situação, se está aqui por perto, saia do seu lugar, vá ao encontro, procure essa pessoa agora, enquanto o louvor vai estar aqui ministrando, uma canção leve, suave. Agora é o momento de nós aproveitarmos isso. Vai lá em nome de Jesus.